aqui o doutor Cizenando José da Silva, advogado, né, um parceiro nosso de muito tempo, e acima de tudo, ouvinte nosso mesmo, quando está aqui em Barreiras. Claro, quando está viajando aí a serviço não tem como, mas é um prazer recebê-lo aqui novamente, doutor, e falar de um assunto bem interessante, que se fala muito na mídia sobre essa questão de discriminação. Doutor Cizenando, bom dia, bem-vindo à Rádio Barreiras. Bom dia, Marcelo, bom dia, Barreiras, bom dia todas as cidades do oeste da Bahia, onde tem cobertura dessa emissora. É um prazer, Marcelo, estar aqui, convidado para falar sobre esse assunto. Vou tentar ao máximo, como me disse o seu colega Fábio Lima, falar uma linguagem para o povo de Barreiras, me afastando da tecnicidade jurídica. Vou tentar. Doutor, o que é discriminação? Né? Eu até, antes do bicho chegar, eu falei, vou perguntar ao doutor Cizenando, essa questão de discriminação, ela pode ser enquadrada em qualquer lugar, por exemplo, a pessoa ser discriminada na rua, no seu local de trabalho, no comércio, você vai comprar algo, no posto de gasolina, quer dizer, a questão da discriminação, ela se enquadra em qualquer lugar que a pessoa esteja? Verdade, se enquadra em qualquer lugar que você esteja, até no próprio lar. Discriminação, e que hoje ela já se enquadra como crime para aquela pessoa que realmente atua discriminando o outro, até dentro do próprio lar. Todos os locais, em todas as formas, se a pessoa se dirige ao outro, né, no ambiente social de trabalho ou em qualquer local, de forma a discriminar, veja bem a diferença desse discriminar, para que o povo entenda que nós estamos falando aqui em descriminalização, que é a pessoa se afastar do crime. Não é bem isso. É a pessoa ser vítima de discriminação e criminoso, então, aquele que o discrimina em relação em qualquer circunstância. Isso em qualquer local, até no ambiente familiar isso pode ocorrer. Que tipo? Existem tipos de descriminalização, doutor? Olha, o tipo direto da palavra discriminação não existe. Agora, o tipo, para aquele que discriminar, ele se enquadra em tipo penal. O tipo significa o núcleo da norma penal, que nós chamamos, que enquadra a conduta daquele que discriminou outra pessoa. Por exemplo, se a discriminação foi em relação aos preceitos de raça, religião, ele se enquadra em um tipo penal, e aquele tipo é que nós estamos chamando de tipo. A tipologia, a tipificação se enquadra dentro da norma, em um núcleo escrito da norma, onde a pessoa vai se enquadrar. Mas a discriminação, no geral, ela está aberta. De acordo com o ângulo que a pessoa entrar, é que vai se observar onde vai caber. Se não couber em nenhuma norma geral escrita, ele não vai ser considerado crime o ato daquela pessoa que discriminou outrem, porquanto ele vai ser um fato atípico, não vai ter tipo nenhum que o enquadre. Se já tiver, e se não tiver, e pode ocorrer muito bem isso, a sociedade mobilizada, percebendo aquela situação, aí é que os legisladores vão sentar novamente e vão trabalhar novamente, elaborar uma lei, como sempre ocorre, para alcançar aquela conduta humana de discriminação. Quer dizer, nos dias atuais, eu estou dizendo, é um tipo de ação, ou seja, por parte de alguém que fizer isso com alguém, que não cabe mais, que hoje você pode fazer e amanhã você pode ser a vítima disso, né? Verdade. O que eu digo é o seguinte, agora falando para todos os barreirenses, para ver se a gente se torna aqui entendido, nessa forma de se comportar na sociedade, nós devemos tratar todas as pessoas como queremos ser tratados. Por exemplo, se eu trato todo mundo muito bem, eu vou estar me afastando de cair em uma norma penal incriminadora que eu não conheça. Por exemplo, pode ter uma norma que eu não conheço. Eu estou fazendo um ato agora, cometendo um ato na minha conduta, e que ela vai ser considerada crime porque eu não conheço ainda aquela lei que venha abraçar a minha conduta, tipificando a minha conduta e o meu ato. Daí nós devemos nos tratar
de forma tão equilibrada, tão equânime, tão perfeita, que isso a gente atrás de casa, com a educação familiar, isso eu gosto muito de dizer, e falo muito quando eu estou trabalhando no Tribunal do Júri, em civismo e religião. Se nós tivermos um pouco de religiosidade, isso não estou mandando ninguém ser religioso, um pouco de crença, um pouco de respeito ao ser maior que a gente tem que respeitar, e muito civismo, a gente vai estar se afastando da maioria ou de quase todos os crimes em nossas condutas. É muito comum, às vezes, em uma discussão entre pessoas, a pessoa fazer esse ato discriminar, dizer, você é negro, você é pobre, você é um mal vestido. Você é pequeno, você é baixinho. Tudo isso está decorrendo em crime, não é isso, doutor? Ele está decorrendo num crime ao falar isso. Poderá, aí que eu estou a nossa explicação. Se não houver nenhuma norma que incrimine aquela atitude, esse fato vai ser atípico e não vai ser criminoso, embora moralmente seja, mas não vamos ter ainda uma lei que assegure e que incrimine, porque é nulo o crime, é nula a pena, sem uma lei anterior que o defina. É preciso ter uma lei definindo aquela conduta como criminosa. Por exemplo, eu sou vascaíno, o Vasco caiu ontem tomando uma goleada. Eu sabia que ele iria cair para a segunda divisão. Eu não saberia que ia ser uma goleada. E hoje alguém me discrimina na rua como um vascaíno caído. Uma coisa que venha bater em mim. Não vai ser criminoso, porque nenhum legislador entendeu como crime aquela conduta. Porque nós estamos naquele campo de um torcedor que brinca com o outro, e eu chego aqui no flamenguista Marcelo, dou um abraço. E venho aqui, onde eu disse a meu filho que eu, sendo vascaíno, eu tinha uma satisfação de ver o brilhante Zico jogar pelo Flamengo, embora fosse eu vascaíno, eu tinha satisfação de ver Zico brincar. O atleta, né? O atleta profissional. Ontem, por exemplo, o Vasco estava caindo e eu estava maravilhado com o Paulo Baier. Aquela maravilha de jogador daquela idade, com aquela figueira, fazendo a gente lembrar de bons tempos no futebol brasileiro. Esse parêntese que eu abri aqui é para que a gente entenda que nem toda conduta ofensiva ela é criminosa, mesmo que eu entenda que ela não discriminou, mas ainda não tem uma lei anterior definindo. Quando existe a lei anterior definindo, ela é criminosa e o cidadão pode ser punido. Daí dizer a todos os meus irmãos de minha sociedade que não devemos comportar de forma inadequada, porque não conhecemos as leis. E pode haver uma lei incriminando a minha atitude. E eu tenho que responder e podendo até ser preso. Por exemplo, nós sabemos da questão da morosidade da justiça, mas ações como essa, doutor, de discriminação, sendo comprovada essa discriminação, existindo, como o senhor sabiamente já disse, uma lei que regulamenta isso, regula essa questão da discriminação e a pessoa caia nisso, é uma coisa demorada ou a justiça realmente... nesses casos ela consegue dar uma resposta mais rápida a quem a procura? Essa é uma resposta que eu gostaria de dar à sociedade, a mim, como profissional, porque eu não gostaria, tenho 20 anos nessa profissão, não queria sair daqui com mais de 50 anos sem essa resposta, mas ainda não vou lhe dar essa resposta satisfatória. Sociedade barreirense, sociedade brasileira, a velocidade dos processos do judiciário decorre do número de profissionais que nós temos para desempenhar essas funções. Por exemplo, se nós tivéssemos em Barreiro uma cidade de 160 mil habitantes, 150 a 160 mil habitantes, se nós tivéssemos 20 juízes, numa distribuição razoável, por exemplo, nessa área criminal que nós estamos tratando aqui, se nós tivéssemos 5 na área criminal, nós teríamos uma resposta mais rápida, mas nós temos um juiz criminal em Barreiras, nós temos cidades que não tem nenhum, nós temos comarcas sem juízes, esperando que o juiz venha de outra comarca. E se reclama que as normas processuais, ela atravanca o andamento dos processos e esse é um dos motivos da delonga do término de cada processo. E eu digo que não é só esse é um, mas o outro, que é muito maior, é a falta de funcionários habilitados para cada área em cada comarca. Por exemplo, se tivéssemos aqui um número maior de juízes,
obrigatoriamente teríamos que ter um número muito maior também de funcionários. E não temos. Deveríamos ter uma estrutura física muito maior para comportar tudo isso. E essa é uma forma da delonga. Não vai ter essa rapidez tão como se espera. Agora, se aquele crime for de pequeno potencial ofensivo que caiba numa lei que nasceu, era muito nova, foi em 1995, portanto ainda é jovem, e ela vai para o juizado especial de pequenas causas, ela vai ter uma resolução muito mais rápida. Mas às vezes não vai agradar a quem a procura, porque quer uma resposta maior, uma resposta mais eficaz. E essa é uma resposta que torna-se pequena. Ela quase que chama as pessoas para um consenso, numa reeducação daquele cidadão que deveria ter saído de casa educado, para que, reeducando, ele não volte a cometer novamente o ato. Uma coisa interessante, doutor, o senhor falou da questão da justiça de pequenas causas. Uma ação como essa, discriminatória, ela cabe uma ação pecuniária ou não? Às vezes sim. Às vezes cabe uma ação pecuniária. E quando ela vai no juizado especial de pequenas causas, quase sempre ela é pecuniária. Porque existe uma oferta que é um benefício ao criminoso para que ele faça com pagamento de um determinado valor, que pode ser em alimentos, cesta básica, uma instituição de caridade, ele tenha a suspensão daquele processo e ali vai se observar o comportamento dele, daí eu tratar aqui de reeducação. Ele vai se reeducar, eu digo reeducar porque a educação já veio da casa dele e da escola, e não alcançando com perfeição essa educação, ele precisa se reeducar. E ela é pecuniária porque sai do bolso. E quando ela chega num tamanho maior, que ela sai do juizado especial de pequenas causas, a maioria das penas, ela é pena X de reclusão, com detenção, com 3 modalidades: fechada, semiaberta e aberta nos regimes. Regime fechado, regime semiaberto e regime aberto. E pena de multa. E às vezes o juiz pode substituir, de acordo com o tamanho do crime, todas essas penas de privação de liberdade por pena apenas de multa. E aí nós estamos chegando, respondendo a sua pergunta em relação à pena apenas pecuniária. Existe um estudo, ele é mundial, ele vem caminhando muito para que se tire das cadeias o homem, principalmente o homem de bem, e a pena desça para o bolso, porque diz por aí que a pena existe para reconduzir o homem aos trilhos e para ressocializar. E você às vezes não vai ressocializar porque já é hipersocializado, como é o caso daquele homem lá de São Paulo, que nós chamamos Lalau, que é o Nicolau, o juiz Nicolau. Se a pena fosse, aquele homem é socializado, se a pena for somente no bolso e o deixe pobre por tudo que ele adquiriu criminosamente, talvez tivesse, isso os estudiosos estão a dizer, mais eficácia do que uma pena de reclusão, porque tira o homem do convívio social, coloca numa reclusão, tira o homem do viver em sociedade, gregário que é todos os homens, e coloca em uma situação desse nível, deixando toda a sua riqueza para os seus, a riqueza adquirida de forma ilícita no mundo do crime. Esse é um estudo que está avançando e nós já chegamos aqui nas penas de pequeno potencial ofensivo, transformando ela em pagamentos de alguma coisa que venha da pecúnia, que nós chamamos de pecuniária, venha do dinheiro, e ele deixe de ir para as cadeias. Doutor Suzano, por exemplo, ações como essa, é necessário se ter testemunhas para que comprove aquilo que foi dito, aquela ação que foi feita contra uma pessoa, ou só realmente fica na palavra de um com a palavra do outro? Toda pena necessita que haja uma prova do fato para que ela seja aplicada. Até uma pena pecuniária, ela precisa que seja provado. Porque se ficar assim, sai do campo da prova, nem só testemunha, porque nós temos uma gradação de provas. Por exemplo, existe prova documental,
existe prova de perícia, existe prova de testemunha, prova da própria palavra, que nós chamamos de declaracional, e prova de indícios. São indícios que se vai concluir, o legislador não, o intérprete da lei vai concluir por indícios que aquela pessoa cometeu aquele fato delituoso. É necessário que se prove para que não ocorra aí de qualquer forma, a pessoa não gosta da outra pessoa e vai agora acusar de determinada conduta e o julgador acredita na palavra da pessoa e acaba condenando alguém injustamente, mesmo que a pena seja mínima, pequena que seja, é preciso que seja provada para que não haja injustiça. Qual é o tempo dessas penas, doutor, por exemplo, da questão da discriminação, que a pessoa pode vir sendo condenada? Qual o tempo disso? Ela é variável. Eu não vou aqui dizer nenhum deles, porque numa discriminação nós temos um elenco grande. A pessoa pode cometer um crime tal ou outro tipo de crime. E ali as penas são variáveis. Por isso nós comentamos. Algumas delas, se elas ultrapassarem a 2 anos, por exemplo, ela já vai para o juizado, para a justiça comum e vai ter uma pena aí que pode ser de X anos, de 1, 2, 3 anos, ou até mais. Pode ser que a discriminação tenha uma conduta tão agravante, tão gravosa, que além até no racismo, vai para o crime, para a lei de crimes hediondos, embora ela tenha sido declarada inconstitucional, mas a pena não é pequena. E as penas ínfimas, e que vai para o juizado especial de pequenas causas, que normalmente não chega aos finais para que o juiz aplique pena. Normalmente as pessoas aceitam ali uma forma de suspender a pena com uma prestação de uma cesta básica da comunidade. Se ele não aceitar, ele vai, com a decisão do juiz, talvez prestar serviço comunitário de alguma forma. Mas as penas elas têm uma gradação. Nós não estamos aqui em um tipo direto, em um único crime. Nós estamos em uma situação que pode haver vários crimes de acordo com a forma que seja praticada aquela discriminação. Obrigado, doutor Zenando de Oliveira Silva, advogado, falando um pouquinho conosco a respeito de discriminação aqui no Patrulha RB, da Rádio Barreiras. Muito obrigado, meu amigo. Eu quero dizer ao povo de Barreiras que nós temos uma obrigação social e a lei existe não para que puna os homens, mas para que os homens, conhecendo-as, não venham cometer nenhum delito. Estamos recebendo aqui o Major Camilo Zeta e vai falar conosco, ele que é o subcomandante.